Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube, mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos aqui a continuidade às lições bíblicas da CPAD. E nesse primeiro trimestre de 2021, estamos aqui estudando com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Chegamos já na lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. O textual se encontra lá em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus está dizendo aqui, seja como minha mãe, ouça a palavra de Deus e guarda no coração. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 19, está dizendo assim, Maria, porém, guardava essas coisas, meditando em seu coração. Maria era uma bem-aventurada. No capítulo de número 1, o encontro de Maria com Isabel, a mãe de João Batista, no versículo 41, diz assim, bem-aventurado a quem creu, pois as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor hão de cumprir. Quem era bem-aventurado aqui? Quem creu? A quem se referia nesse texto? Aqui está a diferença de Maria e Zacarias. Zacarias recebeu uma palavra, mas não creu e ficou mudo até o cumprimento da palavra, mas Maria creu na palavra de Deus. Então, vamos ser como Maria, para que nós sejam bem-aventurados assim como ela. Amém? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardem no coração. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena, total garantia de infalibilidade. Olha que lindo, né? A leitura bíblica em classe se encontra lá na segunda carta a Timóteo, do capítulo 2, versículo 14 ao 19. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Então, essa leitura é a base para nós estudarmos hoje. Introdução. Nós somos apegados à palavra e buscamos orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. É lindo isso porque o Espírito Santo, ele é um professor que acompanha em todas as horas, em todas as leituras e nos ajuda na interpretação. Então peça ajuda ao Espírito Santo. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássico e a leitura bíblica, na maneira como nos observamos com as regras gramaticais e contexto histórico literários para compreender melhor o texto sagrado. Autoridade da Bíblia. Primeiro ponto do primeiro tópico. A sola escritura. Cada um dos 5 solas representa uma chave de cada doutrina central dos reformadores como Lutero e entre outros. Então, são 5 solas. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Amém? O brado do sola Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Então, a Bíblia é a única regra de fé. E por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Segundo ponto
primeiro tópico, o nosso fundamento. Os pentecostais não são vistos como alguns não pentecostais e sensacionalistas, como um movimento que baseia suas crenças na prática das emoções e ensina a crença no canal aberto. São interpretações equivocadas ao nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. A nossa fonte de autoridade é única, a Bíblia. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de nenhuma nova revelação extraordinária ou pretensiosamente canônica. Terceiro ponto do primeiro tópico. Nós não somos deítas. Deísmo é uma doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos, né? Eles creem em Deus, mas eles creem que um Deus que está longe do ser humano, que não se interessa pelo ser humano. É como um relojeiro que dá corda no relógio e esquece daquele relógio. Mas nós somos teítas, isso é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versículo 27. Ele está interessado no ser humano. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele é galardoador daqueles que se aproximam dele, né? Muito lindo esse texto. Quanto mais se aproxima de Deus, mais ele se aproxima de você. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Então, através dos dons, Deus fala com o seu povo. Através do dom de profecia, do dom de interpretação de línguas, ele fala com o seu povo. Através do amor, através dos frutos, através do Espírito Santo que está no meio da igreja. Vamos para o segundo tópico. O zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligação com apologética cristã, né? O significado de apologética é defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Primeiro ponto do segundo tópico. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto, né? De acordo com o contexto, tem vários significados, níveis de significado. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam sempre aprendendo com os seus mestres. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo os ensinos do apóstolo. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instruções. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Então, doutrina é isso que eu estou fazendo neste momento, dando um ensino. A doutrina é ensino ou instruções, o que eu estou passando, instruções. Segundo ponto do segundo tópico, o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico coerente ao ensino cristão, como os credos. Também trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário da palavra de Deus é auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, né? Então, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz assim que para a gente cuidar de si mesmo,
né? Ela dá uma instrução para cuidar de si mesmo. O que é cuidar de si mesmo? É pela prudência, fugindo das más companhias, observando o comportamento dos amigos, cuidando da linguagem, cuidando da sua casa, aplicando a leitura e mantendo a sua higiene, cuidando da sua saúde pessoal, estudando, sendo honesto e moderado em tudo. Terceiro ponto do segundo tópico. A nossa confissão de fé é a Bíblia. Nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa pensamentos, a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão de conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, com o sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas que aparecem por aí. Então, esse documento, essa importância, essa declaração, ela ajuda como proteção aí contra as falsas doutrinas, que é a Bíblia, que é baseado na Bíblia. Terceiro ponto, terceiro tópico já, né? Cuidando quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate ao modismo e servir para defender a nossa fé das seitas e heresia, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradigentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Primeiro ponto do terceiro tópico. Modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também ao campo teológico, que também no campo teológico existe o modismo. Quando alguém fala alguma coisa, todos vão atrás falando a mesma coisa. Mas precisamos examinar as escrituras para ver se realmente aquilo que está dizendo, que entrou na moda, está de conformidade com a palavra de Deus. São os ventos de doutrinas que vêm e se vão. Segundo ponto do terceiro tópico. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação veio do Espírito de Deus. Então, só somos aprovados por Deus por causa do Espírito Santo que nos ajuda a apresentar-se a Deus aprovado, né? E ser reconhecido pela igreja. Isso significa estar disponível para Deus, foi testado por Deus e aprovado por Deus. Aí seremos reconhecidos pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresia e aberrações doutrinárias ensinada pelos falsos mestres, os maus obreiros e os obreiros fraudulentos. Serão desmascarados e reprovados, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Não profetizamos no seu nome, não expulsamos demônios no seu nome, não fazemos milagre no seu nome. Então, tudo isso, profetizar, expulsar e fazer milagre, não são passaporte para a entrada no reino de Deus. Terceiro ponto do terceiro tópico. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto no grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e que significa um amplo novo e significado amplo no Novo Testamento. No literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. Então, você que dedica à obra de Deus também é um obreiro, é uma obreira se dedicando aí ao campo, à obra missionária. E de maneira geral aos apóstolos e os demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma o termo obreiro é genérico e é usado praticamente para todos os cargos e funções na igreja.
4. O que maneja bem a palavra da verdade, né? O verbo grego para manejar bem é ortotomel, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia de manter o curso correto, né? Seguir a palavra de Deus, um curso correto, seguir de Gênesis a Apocalipse, um curso reto. Amém? O apóstolo Paulo, ele estava preocupado. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com a base numa exegese sólida, né? Com a aplicação para edificação espiritual da igreja. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação de um ensino correto da palavra de Deus, né? De uma exegese sólida e a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Então, nós também temos que ter essa preocupação em nós, assim como Paulo tinha. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos entre os irmãos por meio de indireta. Púlpito não é lugar de desabafo, né? Amém? Chegamos aqui ao final desse vídeo. Quero agradecer a todos que estão assistindo meu vídeo, que estão aí compartilhando, deixando seu like para nos ajudar aí, para que o YouTube venha divulgar o nosso canal também. Amém? Deus abençoe a todos vocês, a tua família, e vamos até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?